Boa noite, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conto de Jesse. Meu nome é Miquel Jonadab. Vamos para mais um conto. O conto de hoje se chama Gritos em Berlim. Por volta das 8 horas, o soldado Matheus estava em frente ao comandante do exército alemão e ele precisava de algum depoimento e do relatório da missão passada. Matheus estava totalmente aterrorizado, ele não sabia como começar o depoimento dele. Ele praticamente não sabia se a sua sanidade estava de acordo ou não, porque tudo aquilo que ele presenciou, ele e os amigos, de certa forma prejudicou a sua sanidade. É o famoso caso de trauma pós-guerra, né? Então, quando ele começou o depoimento, o sargento só ligou a maquininha para poder gravar o seu depoimento e nada mais disse. Ele só falou assim: soldado, prossiga. E quero que você seja totalmente sincero em tudo o que você for dizer. Não minta e seja totalmente sincero. O soldado olhou para o sargento e disse: olha, é como eu falei antes. Eu não sei se aquilo que eu vi realmente é o que eu vi. Não sei se estou louco, se minha sanidade está em perigo. Mas vamos lá. Prometo contar tudo com detalhes ricos. E Matheus começou. Sargento, naquela noite, todo mundo estava muito bem equipado, com as armas limpas, tudo bonitinho. Não tinha nenhum problema. A questão foi que não fomos informados que a operação seria tão perigosa assim. A gente não sabia que iríamos enfrentar criaturas não humanas. Já começou errado aí. A missão era para resgatar uma moça que estava em posse de alguns traficantes e levá-la para um lugar seguro e terminar a operação. Mas quando chegamos lá, nos deparamos com uma criatura que não parecia ser humanoide, obviamente, mas eu também não conseguia identificar o que era, sabe? Vamos imaginar que você vê um tipo de um réptil branco, esquisito. Tá, eu vou ser muito mais cirúrgico. Uma lagartixa. Ele parecia uma lagartixa gigante. Era horrível, eu nunca tinha visto tal coisa na minha vida. Eu e os meus homens ficaram totalmente assustados. Mas como a gente é combatente, a gente não podia recuar em nada. Então a gente partiu para cima, deu vários disparos, a criatura sumiu. E o outro capitão mandou a gente avançar e avançar. Eu falei assim: capitão, não tem o que fazer. Não existe nenhuma criança aqui para ser resgatada, nenhuma mulher, nem nada. Fomos enganados. Isso aqui não vai ficar barato depois. O capitão continuou falando que a ordem era continuar a missão e eliminar a criatura. Mas aquele exército não era feito para isso. Matheus está deixando muito claro ao sargento que várias e várias vezes ele queria ir embora. Mas a questão que é de honra. Missão dada e missão cumprida. Só que, infelizmente, eles não foram feitos para isso. Então, o que aconteceu? Aconteceu que um outro capitão, o famoso Capitão X, que é misterioso até hoje, ele ligou para duas pessoas. Vocês devem imaginar que tipo de pessoa era. Então, Matheus disse ao sargento e a mão dele começou a ficar um pouco mais trêmula e ele começou a suar frio. Quando começou a falar desses dois: sargento, no momento que apareceu aqueles dois, foi onde que a minha sanidade começou a ficar em dúvida. Eu estava praticamente sem munição. Quando alguém chegou atrás de mim, eu não vi ele chegar. Pareceu como um fantasma. Literalmente é o nome dele, né? Ele chegou atrás de mim, aquele sotaque alemão muito forte, sabe?
Eu pensava que eu estava falando com algum bárbaro, porque o sotaque dele não era um alemão tradicional, era bem antigo. Ele olhou para mim e falou: "Você está com medo, seu fraco? É assim que é o exército atualmente? Patético. Se te dão uma missão para fazer, você tem que cumprir." Ele fazendo isso, cutucando o meu peito, batendo no meu peito, falando que eu era fraco. Eu tentei responder, mas algo me deixava com medo. A presença dele era praticamente impossível de eu enfrentar, sabe? Parecia que realmente eu tinha voltado aos meus 5 anos de idade e estava diante de mim o meu pai, que me batia na minha infância. Eu simplesmente perguntei: "Tá, mas quem é você, soldado? Você apareceu do nada, a gente estava numa missão praticamente impossível." Então, aquele soldado se apresentou ao Matheus e disse: "Eu me chamo Birthday. Muitos me conhecem como Fantasma, Agente da Morte, Soldado Perfeito. Fique à vontade para me chamar do jeito que você quiser. Mas deixo bem claro que eu vim aqui somente ajudar essa missão. Eu não tenho nenhuma empatia com vocês, nem tão pouco com os civis que podem estar morrendo por aí. Eu vim somente matar a criatura e eu vou embora do mesmo jeito que eu vim. Está entendido, soldado?" Matheus respondeu positivamente e continuou contando a história ao sargento. Ele relatou que durante a missão, Birthday sumiu. Ele pensou que tinha sido abandonado, mas não. Ele sumiu num piscar de olhos e tinha mandado uma mensagem no rádio, e ele falou aquele alemão mais primitivo novamente, e apareceu um outro soldado junto a ele, com o mesmo estilo, roupas totalmente negras, aquele capacete que mostra os olhos vermelhos. Só que durante a conversa entre os dois, um foi tirando totalmente a farda, né? Ele tirou totalmente a farda e ficou somente com a calça e o coturno, e a parte de cima todinha foi removida. Os outros soldados não entenderam nada que estava acontecendo, mas por que ele estava se desfazendo os coletes da armadura numa situação tão perigosa como aquela? Chovendo bala para cima e para baixo, a criatura parecia ser imortal, né? Porque a quantidade de munição descarregada, explosões, RPG em cima daquela criatura não foi suficiente para matá-la no momento. Então, Birthday e o outro soldado misterioso pularam a parte da ponte onde estava a criatura e ambos foram atrás dele. E aí que realmente começa a minha dúvida, sargento. Você já viu filmes de ação de super-heróis? O sargento balançou a cabeça positivamente, mas não disse nenhuma palavra ao Matheus. Então, senhor, eu acabei presenciando uma cena de ação pela primeira vez na minha vida. E mesmo no final dela, eu continuava a me questionar se realmente eu estava acordado, se eu não estava num sonho, num pesadelo, ou algo parecido com isso. Eu juro pra você que tentamos de tudo. Muita munição foi descarregada naquela criatura. Eu fiquei muito frustrado. Por quê? 2 caras misteriosos apareceram do nada e fizeram aquilo que a gente não conseguiu em meia hora. Ele literalmente dava tiros em lugares parecia específicos. Ou a munição que ele carregava era especial. Porque o primeiro tiro que ele disparou pegou bem na testa da criatura. E a criatura começou a se deformar e o braço direito dela explodiu. E o outro soldado simplesmente jogava um tipo de uma fumaça verde, um miasma. E a pele da criatura estava se corroendo todinha. E aquilo era horrível de se ver porque o cheiro era terrível e a criatura gritava, né? Parecia que estava doendo muito. E a cada tiro que o Birthday disparava, cada parte do corpo do bicho estourava e aquele outro soldado soltava ainda aquele miasma dele, né? Não sei exatamente os minutos disso,
mas acredito que em 10 minutos a criatura tinha sido derrotada. E como prometido, do mesmo jeito que ele veio, ele partiu. Mas antes de ir embora, ele se despediu da gente. E confesso que o companheiro de batalha dele era muito mais assustador do que ele. Eu não consegui ver o rosto do Borfidei porque ele está totalmente tampado, mas os olhos por trás daquela máscara eram assustadores. E o seu companheiro, ele parecia ser um tipo de híbrido entre um humano e réptil. Eu juro pra você. Os seus olhos eram aqueles olhos de réptil. Ele tinha um sotaque italiano muito forte. Ele não era alemão como outro, mas eles se chamavam de irmãos. A pele dele era pálida, tão branca como a neve, e tinha umas escamas cintilantes. Era um negócio muito complicado de descrever, sabe? O que eu posso dizer é que eu nunca tinha visto tal situação. E no final eu perguntei: quem são vocês? Por favor, não me deixe no escuro. Eu nunca vi tal coisa. Borfidei apenas levantou os 2 dedos assim e disse: somos aqueles que no passado mudou a história e somos aqueles que no futuro podemos reescrever de novo. Quando tudo está errado, a gente volta e corrige. Lembre-se disso, não vai ser a primeira vez nem a última que a gente vai se encontrar. Mas eu espero que da próxima vez que eu te encontrar você esteja diferente de como eu vou embora agora. Você me entendeu? Mesmo que você seja um ser humano comum, você tem a obrigação de enfrentar o seu inimigo até o fim. Senão, esse título de soldado que você usa aí no peito, jogue fora. Mateus olhou para o sargento e essas foram as últimas palavras que Borfidei disse a ele. Então, o depoimento tinha terminado. Mateus disse tudo o que sabia. O sargento cruzou os braços e perguntou: o que você acha de tudo isso? Mateus apertou as mãos firmemente e disse: bom, sargento, se de fato tudo o que eu presenciei for verdadeiro, eu gostaria de passar pelo processo que aquele mesmo soldado passou. O sargento sorriu cinicamente. Falou assim: se você for um homem o suficiente, talvez você consiga sobreviver ao processo. Caso contrário, teremos que dar notícias ruins à sua mãe. Bom, meus queridos, esse foi mais um conto. Espero que vocês tenham gostado. Até mais. Beijos.